Bom, base disso, né, eu faria a pergunta: quem precisa então de educação financeira para você? Porque as pessoas têm algumas ideias, não, eu não preciso, né, eu não consigo ter acesso, mas na verdade toda a sociedade precisa de educação financeira. Eu acredito que quanto mais pessoas tiverem educação financeira, a sociedade vai ser mais saudável como um todo, em todos os sentidos. Então, crianças, jovens, adultos, terceira idade precisam de educação financeira. Muitas pessoas que estão às portas da aposentadoria precisam de educação financeira para si e para os seus filhos. Então, a gente vê hoje muitos aposentados ajudando no sustento dos filhos adultos. Então, esse é um ciclo. Por isso que a criança tem que saber e o aposentado tem que saber também. Nós temos um termo chamado violência financeira. Muitas pessoas acima dos 50 anos, que galgaram aí suas carreiras, têm sido vítimas de parentes, de filhos, sobre manipulação financeira. Também é muito importante para todos os níveis culturais e educacionais. Pessoas com menos estudo precisam de educação financeira, porque a educação financeira não requer, não tem um pré-requisito, ó, você tem que ter um ensino médio completo para aprender educação financeira. Pelo contrário, tem pessoas muito simples e que têm muita educação financeira e pessoas muito cultas que não têm educação financeira. Mas todo o nível educacional, eu também já pude atender pessoas em todas essas situações. Todas as faixas de renda, porque às vezes se pensa que educação financeira só são as pessoas mais simples, que têm um salário menor e assim por diante. Não. Essas pessoas precisam sim, quem ganha um salário mínimo, dois, três, mas eu já atendi pessoas que ganham 50 salários mínimos e com alto nível acadêmico e não têm educação financeira e estão com problemas financeiros. E todas as atividades profissionais, seja um funcionário público, um funcionário CLT, um autônomo, um profissional liberal, um empresário, todas as atividades precisam de educação financeira. E todas as profissões também. Eu atendo muitos profissionais liberais e esse dia, uma pessoa estava falando, acho que era uma psicóloga, e muitas pessoas já me falaram isso. Professor, na faculdade a gente não aprende educação financeira. E aí a pessoa entra no mercado de trabalho. E aí ela tem essas limitações. Então, que fique bem claro e que você hoje entenda que a educação financeira é necessária para você e é necessária para a sua família. Quanto mais isso for praticado, melhor, maiores serão os benefícios para as suas vidas. E um dos equívocos mais comuns que as pessoas têm, elas acham que a pessoa tem que ser muito inteligente, tem que ser muito culta para dominar a arte de gerenciar as suas finanças. Ou, principalmente, tem que, inclusive, ter formação na área financeira, gestão financeira, administração financeira, economia. Uma vez uma pessoa foi me contratar para fazer a consultoria, ela perguntou: você é economista? Eu falei: não, eu não sou economista, né? Eu sou educador financeiro e falei lá com detalhes. E ela acabou contratando e mudou sua vida, mas as pessoas têm uma ideia, né? Lidar com dinheiro são pessoas que têm um nível acadêmico e, de preferência, da área financeira. Isso não é verdade. Isso eu comprovei na minha prática do dia a dia. Eu, né, me considero uma pessoa com bom nível educacional, né, uma pessoa que é, de certa forma, bastante estudiosa, leio muito, mas era um analfabeto financeiro. Então, isso é um mito que nós temos, né? Que como se dinheiro, lidar com dinheiro é um dom inato das pessoas. Não, você aprende a lidar. E foi muito interessante que eu tive acesso a um livro recente que eu comecei a ler, cujo título é Por que as pessoas inteligentes cometem erros idiotas? Esse livro não é de educação financeira, ele fala de questões gerais, dos erros que as pessoas cometem, e fala dos erros cometidos na NASA, erros cometidos aí pelo Benjamin Franklin, pelo Thomas Edison, vai explicando por que pessoas com alto QI, com muita formação acadêmica, cometem esses erros. E eles falam que uma das coisas é o orgulho, a arrogância, é achar que sabe tudo. Me chamou a atenção esse livro, porque nas consultorias que eu faço eu percebo isso. As pessoas cometem muitos erros, e aí eles falam: puxa, essa pessoa é tão culta, ela tem uma profissão tão promissora, ela tem uma renda tão alta, e ela está cometendo tantos erros, e erros muito simples, erros muito comuns, e como está dizendo no livro, erros até idiotas. Eu falo que nós precisamos aprender educação financeira para entender exatamente o caminho. As pessoas tomam decisões nem sempre com um pensamento claro, às vezes é por impulso, e é isso que gera o erro. Então, eu estou contextualizando para reforçar sobre a importância da educação financeira primeiro. É importante que você entenda isso, porque eu vejo que a sociedade não tem clareza. As pessoas têm acesso à educação financeira, mas elas ouvem a educação financeira, elas falam que é importante, mas elas não praticam. Então não adianta falar que é importante. É importante você praticar. E que você comece praticando o básico mesmo. E o Billy Graham, que ele é um pastor batista americano muito famoso, ele já faleceu,
mas certamente ele já lidou com muitos casais, com muitas famílias, e ele disse uma frase muito poderosa, que é assim: se uma pessoa desenvolve a atitude certa em relação ao dinheiro, isso certamente vai ajudá-la a melhorar em praticamente todas as áreas da sua vida. E essa frase é muito verdadeira. Eu percebi isso depois de anos que eu tinha aprendido educação financeira, que mudou a minha vida e que eu já era consultor financeiro. Eu li essa frase. Eu falei, pura verdade, foi o que aconteceu na minha vida. A minha vida mudou quando eu aprendi educação financeira e mudou todas as outras áreas. A minha autoestima, meu autoconhecimento, a minha motivação, a minha produtividade, os meus relacionamentos, a minha visão de vida profissional, de carreira, de sucesso, a minha vida espiritual, melhorou todas as áreas, porque quando você é escravo do dinheiro, e existem várias maneiras, eu posso ser escravo do dinheiro porque eu tenho dívidas, e eu posso ser escravo do dinheiro porque eu ganho muito bem, mas eu gasto tudo e eu preciso manter o meu padrão de vida. Isso é uma escravidão do dinheiro também. Então você nota que ele falou o seguinte: se você desenvolve o quê? A atitude certa em relação ao dinheiro. Não se você tem uma mente milionária, não se você é um ótimo investidor, não se você é um ótimo empreendedor. É a atitude certa em relação ao dinheiro. Qualquer pessoa, independente da sua renda e da sua profissão, se tiver isso, vai ter muitos benefícios para a sua vida. Então, isso é algo muito importante que você tem que ter em mente. Tá bom? Então, existem muitos benefícios de incluir a educação financeira na sua vida pessoal, profissional. Ela vai te trazer bem-estar em todas as áreas. Agora é com você. Eu espero que essa conversa ela tenha aberto a sua mente, estimulado a rever conceitos e que você comece a praticar. Se você quer aprender comigo, vai ser um prazer te conhecer. Vou entender a sua realidade, o seu contexto e eu vou te falar de que forma que eu vou te ajudar. Eu sou bastante objetivo, bastante claro. O que eu quero é que você, como centenas de pessoas que eu já ajudei, também tenham essa conquista da saúde financeira. E eu acredito numa nação com saúde financeira.